Boa noite a todos. É um prazer ter todos vocês aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite de conhecimento. Vamos entender algumas coisas importantes. O tema é osteoporose e quem vai falar sobre esse assunto tão importante é a nossa Iracema, né? Iracema, ela vai se debruçar sobre um tema muito importante que é a estrutura óssea, né? Para muitas pessoas que estão chegando para a idade e até os mais novos, né? Mas Iracema, ela tem formação na área de fitoterapia, ela tem formação em biorressonância magnética quântica, ela também tem formações em suplementos, né, que é importante para esse processo. Então eu vou chamar ela, já está aqui a postos, né, e eu vou chamar ela aqui para ela que ela fique à vontade para colocar as informações. Boa noite, Iracema, seja muito bem-vinda. Boa noite, João. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu me chamo Iracema, para quem não me conhece, sou de Inchu, na Bahia, e sou terapeuta, procuro ajudar as pessoas de forma natural através do uso das plantas medicinais, bem como suplementos e uma água de qualidade, uma água viva, rica em nutrientes. E também, conforme você já mencionou, eu realizo biorressonância magnética quântica de forma presencial. E o tema da nossa palestra, conforme já falado, já abordado, é osteoporose. Então, vamos entender ao longo dessa palestra o que é osteoporose, como ela se desenvolve, quais são os sintomas, as formas de tratamento. Então, vamos lá, vamos entender. Não está passando. Então, o que é osteoporose? A osteoporose, ela se caracteriza pela perda progressiva da massa óssea, tornando os ossos mais enfraquecidos e predispostos à fratura. Então, observamos aqui na ilustração uma imagem de um osso normal e nessa segunda imagem um osso com osteoporose. Observamos como ele está enfraquecido, com alguns buracos. Então, o osso assim ele está predisposto à fratura. Mas quais são as principais causas da osteoporose? Então, o envelhecimento, mais comum em mulheres, deficiência de algumas vitaminas e minerais, uso prolongado de alguns medicamentos, como os corticoides, histórico familiar, tabagismo, consumo excessivo de álcool, refrigerante, açúcares, coisas que acidificam o nosso corpo. Então, se nosso corpo está ácido, está predisposto a desenvolver uma osteoporose. Vamos entender um pouco sobre a estrutura do osso. O que é o osso? Será que é apenas uma estrutura dura que serve para proteger, sustentar o esqueleto e proteger os órgãos vitais? A exemplo as costelas, elas protegem o coração, elas protegem o pulmão, o nosso crânio protege o nosso cérebro. Então, será que apenas tem essa função nossos ossos? Então, observamos que não. O osso é uma estrutura, um órgão vivo. Podemos observar aqui na imagem que ela tem veias, tem artérias, tem células. Então, se trata de uma estrutura viva. Vamos aprender e entender um pouco mais a respeito da formação. Então, o osso é composto por células, sendo que as principais delas são os osteoblastos e também os osteoclastos, as principais delas. O osso também é formado pela matriz orgânica, principalmente o colágeno, e a matriz inorgânica, que são os minerais. Falando um pouco mais a respeito das células dos ossos, as principais delas são os osteoblastos, que são as formadoras de ossos. Além de produzir a matriz óssea, elas ajudam na mineralização, ou seja, na fixação do cálcio nos ossos. E temos também os osteoclastos. Elas são as responsáveis pela reabsorção. Então, elas vão quebrando os ossos velhos e danificados para dar lugar a um novo tecido ósseo. São conhecidas como as comedoras de ossos. Na osteoporose, ocorre um desequilíbrio entre essas duas atividades. Os osteoclastos, elas se tornam mais ativas que os osteoblastos.
Então faz com que a reabsorção, ou seja, a destruição do osso, seja mais rápida do que a formação. Agora, com relação ao sintoma, quais são os sintomas da osteoporose? Geralmente, a osteoporose é assintomática. Sendo assim, a pessoa só descobre que está com osteoporose quando ocorre uma fratura. Com relação aos tratamentos, quais são os tratamentos para a osteoporose? Será que é inteligente suplementarmos apenas com cálcio? Os tratamentos geralmente são voltados ao uso dos bisfonatos, que inibem a ação dos osteoclastos, esses destruidores de ossos, e teripartida, que estimula os osteoblastos. Só que, além do efeito colateral que esses medicamentos causam, o que é que acontece se inibirmos a ação dos osteoclastos, essas células destruidoras de ossos? Vamos ter uma massa óssea, sim, porém, só que formadas com ossos velhos, que já perderam a sua função. Então, agora vamos falar como podemos tratar de forma natural. Então, aqui observamos algumas plantas, a exemplo da maca peruana, a erva butão e a cavalinha. Essas plantas elas são ricas em silício, que ajudam na remineralização óssea. Também é importante a exposição à luz solar, que é a fonte de vitamina D. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem condição, né, de estar se expondo ao sol devido a uma rotina agitada. Alguns passam um dia no escritório, outros, alguns acamados, não têm condição de se expor à luz do sol. Então, é importante também o uso a suplementação, o uso da vitamina D3, que a vitamina D3 ela ajuda a aumentar a absorção de cálcio pelo intestino. Sem a vitamina D3, o corpo absorve pouco cálcio, que é excretado pelos rins. Também precisamos da vitamina K2, que funciona como um guia para o transporte de cálcio e levar até os ossos e dentes. Também precisamos do magnésio, que o magnésio é a chave para manter o cálcio no osso, além de ajudar no transporte desse cálcio, juntamente com a K2. O magnésio é o GPS do cálcio. Também precisamos de silício, que é uma proteína para ligar a matriz óssea aos aminoácidos. E não mais importante, precisamos também de água, uma água de qualidade e na quantidade ideal. A água, ele é um solvente que vai ajudar o corpo a absorver todos esses nutrientes que eu mencionei. E visto que 70% do nosso corpo é formado por água, precisamos dar atenção a esse líquido tão precioso. Precisamos nos hidratar com uma água leve e rica em minerais. Podemos fazer uma comparação dos nossos ossos a uma coluna numa construção. De quais materiais precisamos? Então, precisamos de areia, precisamos de ferro, precisamos de brita, de cimento e de água. Então, para termos ossos fortes, precisamos também praticar atividade física, evitar coisas que acidificam o nosso corpo. Lembra que eu falei que um corpo ácido ele está mais predisposto a desenvolvermos a osteoporose? Então, precisamos evitar essas coisas, como refrigerante, já mencionei, bebidas açucaradas, o álcool, o cigarro, cuidar do sono, controlar o estresse, a vitamina D3, a K2, o magnésio, o silício, o manganês, fosfato e água. Então, precisamos ingerir uma água de qualidade, uma água que realmente hidrate. Uma água que hidrate, Iracema, mas toda água, qualquer água não hidrata? Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Aqui estamos vendo uma representação de uma célula. Toda célula ela possui uma entrada, onde vai entrar, passar os nutrientes, o hidrogênio e o oxigênio. Aqui representa a molécula da água, como está a água na nossa caixa d'água, como está no filtro. A água parada, ela está lá parada na nossa caixa d'água, no filtro. O que é que acontece com a água quando ela fica parada? As moléculas vão, a água vai atraindo umas às outras as moléculas e formando cachos que damos o nome de clústeres.
Então, será que é possível essa molécula grande aqui passar por essa entradinha aqui? Com certeza não, né? Então, vai apenas passar algumas moléculas. Então, essa água não hidrata. Então, precisamos passar a água por um tratamento magnético, que a água, ao ser passada por um tratamento magnético, vai ser transformada, vai tornar moléculas menores e uma a uma vai entrando na nossa célula. Dessa forma, eu vou hidratar, vou limpar, vou desintoxicar a minha célula. Então, essa água aqui, ela é uma água que hidrata e essa água é uma água que não hidrata. Vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa dissociação, dessa quebra dessas moléculas. Então, a reação química da água. Então, pelo menos a grande maioria sabe, a água é H2O. Então, ao ser supermagnetizada, acontece a hidrólise da água. Então, vão ser formados os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio. Os minerais encontrados na água, como o cálcio e o magnésio, eles reagem com os íons de hidroxila. Aí vai formar um novo elemento, vão ser formados os hidróxidos alcalinos de cálcio e os hidróxidos alcalinos de magnésio. Então, quando ingerimos uma água supermagnetizada, então ele vai reduzir a acidez do meu organismo. Sobraram aqui os íons de hidrogênio. O que é que acontece com esses íons de hidrogênio? Quando a pessoa ingere uma água com esses íons de hidrogênio, eles reagem com excesso de radical livre dentro do meu organismo, dentro do meu corpo, formando novamente água. Então, eliminou o excesso de radical livre. Mas o que é o radical livre, que é muito falado, que é um dos maiores causadores de doença? Então, o radical livre é um átomo isolado de oxigênio que se torna prejudicial em excesso. Então, ele vai destruindo a membrana celular e vai nos adoecendo. Então, podemos ver que é como se fossem espinhos. Então, se a gente está no jardim, cuidando lá do nosso jardim, vai lá, entra um espinho no dedo. O que é que a gente tem que fazer? Ir lá com a outra mão, ó, e tirar o espinho. O que é que acontece se eu não tiro esse espinho? Ele vai doendo, ficando vermelho, infeccionando. Depois, se eu continuo não tirar esse espinho, o que é que vai acontecer? Vai necrosar. Aqui na minha região, as pessoas costumam falar que virou cravo. Então, mas o que é que acontece se esse espinho entrou dentro do meu organismo, está dentro do meu organismo, eu não consigo tirar? Por exemplo, se esse espinho atacar o meu pâncreas, então eu vou ter uma diabetes. Se ele atacar o meu fígado, eu vou ter uma esteatose hepática. Se ele atacou o meu osso, então eu vou ter uma osteoporose. Então é por isso que é importante eliminar esse radical livre, esse excesso de radical livre que está dentro do meu organismo. Mas quem faz esse responsável por fazer esse papel, esse excesso de radical livre, retirar e fazer essa hidrólise, essa quebra. Então, estamos vendo aqui o nosso combo mega, o silocimol, que é um magnetizador de água, e aqui o Top H+, que é um mineralizador. Observamos que em seu interior ele tem umas pedras de dolomita, que ela vai liberando o cálcio e o magnésio na água. O interessante é que o solo brasileiro ele não tem magnésio, é pobre em magnésio, pois o magnésio ele vem das terras onde tem vulcão, e o Brasil ele não tem vulcão. Então, o solo brasileiro é pobre. Então, por isso que é importante a gente ingerir uma água rica em minerais, inclusive o magnésio, visto que ele é responsável por mais de 300 funções do nosso organismo. Então, quais são os efeitos de se tomar uma água magnetizada? Então, eu vou alcalinizar o meu organismo, o meu sangue, vou aumentar a massa mineral óssea por conta das pedras de dolomita, por conta do mineral contido na água, vou aumentar o oxigênio no sangue, vou neutralizar o excesso de radical livre, conforme mencionei agora há pouco, e eu vou desintoxicar o meu corpo. Estudos mostraram que em 45 dias já se notou uma diferença no peso dos ossos dos animais que faziam uso desse projeto.
que tomavam a água pelo silocimol e o TOP-H+. Mas a dureza da água é interessante, mas também é interessante também nos preocuparmos com a pureza da água. Então, aqui está um purificador de água, que aqui ele tem um pré-filtro à base de carvão ativado, bem como um elemento de camada à base de carvão ativada, alumina, zeólita, prata coloidal e hidrogênio molecular. O carvão ativado ele vai retirar o cloro da água, além de, juntamente com a zeólita, eles vão retirar os metais pesados, vão retirar a zeólita, ela vai retirar os fármacos da água. A alumina, ela vai retirar, bem como eliminar o odor e a cor da água. A alumina, ela vai retirar o flúor, 90% do flúor, que o cloro e o flúor, eles são, eles competem com o iodo e derruba esse iodo. E a nossa tireoide, ela precisa do iodo para funcionar. Não só a tireoide, mas principalmente a tireoide. Outros órgãos também precisam do iodo para funcionar. E o cloro e o flúor, eles derrubam esse iodo. Então, é interessante termos um purificador que retire essa substância da nossa água, pois elas são prejudiciais para a nossa saúde. E ainda vem a prata coloidal, que é bactericida, que ela vai retirar bactérias, coliformes fecais, se tiver na água, e o hidrogênio molecular granulado. O que é que o hidrogênio molecular faz? Ele vai reduzir o ORP. O que é isso? É uma unidade de medida que vai medir o quanto a água é oxidante. Quanto maior esse ORP, mais oxidante essa água. Um ORP negativo, ele pode até combater câncer, ou até mesmo potencializar os efeitos no tratamento do câncer. Então, é muito interessante usarmos uma água com ORP negativo. E o hidrogênio molecular, ele tem esse papel, ele desempenha esse papel. Mas isso que você falou, tem procedimento? Então, essa tecnologia, ela passou por estudos, por pesquisas em instituições renomadas, a exemplo da Unesp, da APTA, do Instituto Falcão Bauer. Ela tem reconhecimento pelo Ministério da Saúde, bem como pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, é uma tecnologia reconhecida até mesmo internacionalmente. E é uma empresa que já está há 20 anos no mercado. Então, se você está com osteoporose ou quer prevenir, comece por usar uma água de qualidade, comece pela água, mas uma água que realmente hidrate e uma água rica em minerais. Faça mudanças no seu estilo de vida e também use suplementos com a ajuda de um profissional habilitado. Obrigada pela atenção de vocês. João, é com você. Muito bom, né? Pode interromper o compartilhamento? Pode. Interrompa aí. Isso, agora ficou melhor. É, eu nunca vejo o pessoal. Pois é. Eu gostaria de ouvir alguém aqui, se alguém tem alguma pergunta a fazer para a Iracema sobre o que ela apresentou até aqui, né? Sobre a questão da osteoporose, né? E sobre algumas coisas referentes à água. Alguém gostaria de saber alguma coisa? Pode ficar à vontade. Se alguém já usa o projeto, também pode relatar alguma melhora que teve usando a água. Hein? Pode ou levantar a mão ou mão eletrônica ou simplesmente pode botar a mão no vídeo aí, destacar aqui que eu libero o áudio e você vai falar direitinho, né? Se alguém tiver alguma dúvida nesse sentido, fica à vontade. Não se acane, não. Enquanto a pessoa, alguns estão pensando se vão levantar a mão ou não, Iracema, você mencionou sobre a questão do sol, né? A gente observa muito que tem gente, costuma-se hoje muito não se tomar sol. Existe agora tipo uma fobia do sol, né? As pessoas não procuram tomar sol para nada, né? O que é que acontece muito com a pessoa que ela praticamente ela não toma sol, mas ela bota um protetor solar e tá tudo bem. Para na cabeça dela, o sol é inimigo.
Mas qual é a vantagem do sol? A pessoa vai conseguir absorver a vitamina D3, a vitamina D, né? Uma vitamina natural. Isso, Se a exatamente. pessoa se protege de roupa, se protege com protetor solar, então não vai haver essa absorção da vitamina D. Então é importante, principalmente nos horários mais quentes, das 10 às 2 da tarde. Mas não é para a pessoa ficar torrando lá no sol. É de 5 a 30 minutos, vai depender da cor da pele da pessoa. Quanto mais, quando a pele é mais clara, então necessita de menos tempo. Se a pessoa tem a pele mais escura, pode ficar mais tempo. Necessita de mais tempo para poder absorver essa vitamina. Exatamente. E eu aconselhava, não é nem quando terminar esse procedimento que você mencionou aí, eu acho que o interessante é a pessoa ainda levar um tempo ainda em casa para que esse processo aconteça de absorção, não é isso? Não entendi a pergunta. Não, geralmente que as pessoas quando estão expostas ao sol, quando chegam em casa, ela quer logo tomar banho, Tomar banho né? é Não é essa a verdade? Mas a isso, ideia para se absorver essas vitaminas, né, que é tão importante na questão de imunidade, entre outras coisas, que ela leve um tempo em casa, né, antes de tomar banho, para que esse processo aconteça, não é isso? exatamente. Isso, muito bem. Outra coisa que você mencionou ali, dentro da construção que você deixou muito claro, alguns inibidores, né? Alguns inibidores, algumas coisas que as pessoas tomam ali, naquele slide ali, mostrou muito bem, que prejudica algumas células ali da estrutura dos ossos, né? Não sei se foi ali. Quais os inibidores assim que provocam esse processo de porosidade nos ossos? Isso, esse uso de medicamentos à base de corticoides, açúcares, refrigerantes, bebidas alcoólicas em excesso, tabagismo, então essas coisas vão acidificando o nosso organismo. Isso, muito bem. E você já ouviu falar de algum caso de uma pessoa nova que fazia uso de corticoide, de alguma coisa assim, que houve fratura por conta de uso dessas medicações? Já ouviu falar, já conheceu alguém? Eu já ouvi falar de uma que apodreceu a cabeça do fêmur, com 20 e poucos anos, por conta do uso desses medicamentos. Isso, verdade. Não é o caso se citar nome de medicamentos, né? Que é antiético, né? Não se pode nem falar. Se ele falar, quando eu for colocar no YouTube, derruba. Derruba, é. É, Exatamente. Tem ali a Lucinei que dá uma. Deixa eu abrir o áudio dela ali. A Lucinei já uma, é uma parceiraça nossa aqui. Boa noite, obrigada aí pela oportunidade. O que ficou, o que eu gostaria de enfatizar foi quando foi falado aí na palestra, sobre a ingestão de água, né, uma água boa e os minerais. Eu, quando conheci esse projeto, eu tinha acabado de descobrir uma artrose na coluna, na terceira vez, e com 51 anos. Sempre trabalhei muito sentada, mas sempre gostei de praticar esporte. Mas é como se a minha alimentação não fosse os nutrientes, o organismo não tivesse absorvendo. E eu sempre bebi muita água, mas como eu sou nordestina, eu sempre gostei muito de comer raízes, muita proteína. Eu fui criada assim, frutas, legumes. Eu troco qualquer coisa por uma batata doce, por uma aipim, né? Então, mesmo morando aqui no Rio, eu mantive os hábitos, né, de uma alimentação. Mas o organismo estava sempre com falta de nutrientes, principalmente cálcio, ferro. E quando eu conheci esse projeto, eu só queria ficar bem da menopausa, mas essa live de hoje me lembrou. Eu chegava a fazer infiltração na coluna, porque eu não aguentava de dores. Aí, depois do projeto, tudo mudou. Eu acabei de fazer exercício, só joguei uma blusa aqui, que eu estou treinando em casa, falta de tempo, porque eu fico assim, me coçando para compartilhar, porque o que é bom a gente quer dividir. E hoje eu verdade. faço exames de sangue, minhas taxas estão todas controladas. Triglicerídeo, que era alto, não, eu não precisei tomar medicamento na época,
Eu guardei na gaveta e falei, se não der certo, o que que o meu cardiologista vai falar? E 2 meses depois eu repeti o exame e ele falou, a medicação funcionou. Eu falei, não, eu não tomei a medicação. Aí eu mostrei a minha squeeze, né? Tá até aqui. Acabei de encher de novo, estava vazia. Com um aparelhinho dentro. Aí ele falou, isso é o quê? Ele me acompanha há 26 anos, porque eu nasci hipertensa. Quando eu falei para ele, aonde eu encontro informações? Eu falei, no Google Acadêmico. Eu sei que os médicos gostam. E dei o meu cartãozinho. Então, o que que acontece? São 2 anos que eu estou desfrutando de uma saúde boa. E hoje eu faço exercício, hoje eu estou 12 quilos mais, menos, né, a menos, porque eu não estou retendo líquido. E minha coluna, eu estou esperando completar 2 anos e meio para eu refazer os exames. Provavelmente a artrose da coluna deve ter dado uma melhorada. Eu acredito, porque o magnésio e o cálcio, eles estão ali, ó, diariamente comigo. Então, a condensação óssea melhora e eu não sinto mais dores, né? Só não posso parar de tomar água boa. Então, tudo isso aí que foi falado, esse projeto, o hipermínio, o refil, todos esses minerais, é uma grande ajuda para a nossa vida, para a nossa saúde. Isso mesmo. E em cima do que a Luciene mencionou, existe você botou uma ilustração ali, acima no seu slide, que foi o bloco, a areia, o cimento e o concreto, né? A cimento, a areia, né? O bloco, né? E a brita. Ferro, né? E o ferro, mas É, você mas se não tiver acrescentou, a água, né? não Se não tiver água, funciona. não vai funcionar, né? A Exato. água, Lucinei, ela tomava água, mas era aquela água dura, cheia de clúster, não conseguia entrar dentro da célula dela. Então, por isso que não conseguia levar os minerais que ela obtinha na alimentação. Então, faltava aquele solvente. Então, por exemplo, a gente vai pintar algo. Aí uma tinta óleo. Aí a gente não, se a, água, a tinta começa a engrossar, né? Se a gente não pode colocar, simplesmente colocar água, tem que ter o solvente adequado para aquela tinta. Então, como o nosso corpo 70% é água, então o solvente mais ideal é uma água. Mas uma água como foi feita no início, né? Da nossa criação, né? Foi feita ali para a água estar em movimento, em contato com as rochas e a luz solar. Então, esse projeto ele devolve a condição natural da água, que eu não mencionei, mas aquele revestimento, ele é à base de infravermelho longo, que ele vai como se fosse a luz solar nas primeiras horas do dia, esse sol das primeiras horas, ajuda a desinflamar nosso corpo. Para absorver a vitamina D é daquele horário mais tarde, das 10 às 2. Mas o horário mais cedo também é benéfico, o sol do horário mais cedo é benéfico por conta de desinflamar nosso organismo. Isso, exatamente. Então, dentro desse contexto mencionado aí, que é a água. Então a gente sabe que o nosso corpo ele é composto também, além da água ser um elemento muito importante, mas na construção do nosso corpo existem alguns elementos que também compõem a própria água, né? Que é o hidrogênio, a gente tem uma quantidade excelente de oxigênio e também temos nitrogênio no nosso próprio corpo. Mas o interessante é quando coloca o hidrogênio com o oxigênio, né? E aí a gente tem agora a formação da água no nosso corpo. Então, quando a gente trata de 70%, a gente está fazendo ainda mais do que 70%. A gente está indo quase que a 90%, né, de uma eficiência, usando os elementos principais que compõem a água dentro do nosso corpo para a gente ter um excelente resultado, né? Então, assim, você que está aqui pela primeira vez, que foi convidado, né, procura a pessoa que te convidou, né, para entender um pouco mais sobre a água. A água, ela tem um papel fundamental dentro desse contexto. A Iracema deixou isso muito bem claro. E você vê que os ossos, ele tem como uma das funções é proteger os nossos órgãos, né, de alguma coisa que vá, né, nos atingir e também nos manter de pé, né? Uma das funções, algumas funções que o osso ele tem. Mas você viu que o osso ele tem algumas estruturas que são vivas, que são células, que têm vasos, né? E ali existe toda uma complexidade para se manter essa saúde óssea. Mas você só consegue manter essa saúde óssea se você tiver uma hidratação adequada.
e é por onde passa a nossa palestra, é a base da nossa saúde, que é a água, certo? Mas alguém gostaria de falar ou contar algo que já conhece sobre a água, já faz o uso da água, ou alguém que tem alguma pergunta, dúvida sobre essa água aqui mencionada? Fique à vontade para perguntar. Temos aqui uma usuária satisfeita, que teve excelente resultado, que é a Lucinei, e temos a própria Iracema, que ela sempre recomenda algo. Sandra, quer falar alguma coisa? Clica aí na tela para poder falar. Abrir o som. Abre o som. Toca na tela e abre e pega no microfone. Toca na tela e abre o áudio. Ele está embaixo assim, ó, com um desenho de microfone. Você toca na tela e toca embaixo. Abriu. Bom, Agora, isso. boa noite a todos. Boa. Boa Eu faço noite. da água há mais de um ano e a minha melhora foi incrível. Incrível porque há 4 anos atrás eu me encontrei com um problema de saúde, onde eu tive um problema, né, na coluna, fiz um processo cirúrgico ainda de risotomia e minhas dores não aliviavam de forma alguma. A Iracema me apresentou o projeto, na época não estava em condições de manter, para eu poder comprar. Eu fiz agora nesse momento no posto. Aí ela ficou trazendo água da casa dela para mim. Só que nesse intervalo, meu esposo pegava e jogava água dentro do filtro. Aí eu não tinha resultado nenhum. Aí ela falou assim, olha, vou lhe fazer uma proposta ousada. Vou deixar aqui com você, você vai ver depois a qualidade que você vai ter. E depois disso, tive qualidade de vida, soltei as minhas amuletas, eu fui para a muleta ainda. Só é a fibromialgia que de vez em quando ela me dá uma carreira, mas livrando disso, os outros problemas estão tudo ok. Ó, parabéns, viu? Mas já tem quanto tempo usando a água? Né? Você tirou o fone. Você tem quanto tempo usando a água? Tá mudo. Tá ouvindo? Bota o fone. Tava mudo. Pronto. Você tem quanto tempo usando a água? Agora. Você ficou Agora quanto estou tempo? Já tem quanto tempo usando a água? um ano e pouco. Pronto, um ano e pouco. Então Eu significa. com, eu com 7 meses, não, foi na primeira semana que eu comecei a usar, com um mês eu eliminei 7 quilos Olha, de fato. No total, foram 10 quilos que eu eliminei. olha. Então vocês que estão acima do peso, veja aí o relato que a Lucinei falou e a própria Sandra aí, ó, da Sandra, né? Perdeu a Pra retenção de líquido, né? perdi Então. a retenção de líquido. Aí o meu pequenininho aqui também está acompanhando. Rafa, É, Oi, tia. tia. E para Então, mim foi, talvez, se hoje eu não estivesse fazendo uso dessa água, talvez hoje eu estivesse pior do que o que eu estava. com certeza, com certeza. Porque você estaria acima do peso, você não tinha perdido esses 10 quilos praticamente, Com né? certeza, eu estava com 80, hoje eu estou com 70. Ó, tá bem? Então rejuvenesceu, na verdade, eu não conheço antes, mas imagino que rejuvenesceu. Com certeza, com certeza. A sim. qualidade de vida, a qualidade de sono hoje é outra. Eu gastava por mês R$ 800 de remédio. O Olha, senhor tem noção? E olha. hoje praticamente que está zerado. Então, isso que é investimento, hein, gente? O costume das pessoas investirem na doença, gastar 800, tem gente que gasta até mais de Com cer- medicação para poder aliviar as dores. Aqui vocês estão vendo uma pessoa que passou a não gastar mais esses 800, ainda perdeu 10 quilos, ainda melhorou a qualidade de vida. com certeza. Maravilha, viu? Parabéns, né? Obrigada pela oportunidade para poder falar. Obrigado, obrigado a você. A gente que fica
lisonjeado com as suas colocações, porque ajuda as pessoas a entender a importância desse projeto. Porque às vezes a gente falando, até uma palestra como a Iracema fez, muito bem, ainda assim a ficha não cai. Mas quando você fala de forma espontânea e coloca esses fatos, as pessoas começam a perceber que é uma coisa que é real, é algo que é palpável. E realmente existe uma economia quando você investe na saúde, você não investe na doença. As pessoas estão acostumadas a investir na doença e gastar 1.800, 900 com medicamento, coisa que hoje você não faz, Com certeza, com viu? certeza. E eu Então, quero terminar de tirar o resto tudo. mas existe isso aos poucos essas coisas vão acontecer. Claro, com uma boa alimentação, Muitas dores, ainda acostumo tomar ainda tramal, porque senão eu não consigo levantar. O sim. tramal, o dipirona ainda faz parte ainda. Pronto, mas aos poucos você vai se libertar. Foram quantos anos nesse processo que você teve, 4 anos, tomando essas medicações? tomando todas essas medicações. 4 anos. Então, você já está com 1 ano, então você já está começando a fazer um grande progresso. Significa que mais alguns anos você já vai estar muito mais equilibrada. Correto, Iracema? Com certeza. Isso. E esse projeto, isso aí, a gente não promete cura, né? Mas ameniza muito o tratamento, os problemas de saúde das pessoas, né? E os que, diferente dos remédios, que, como o nome diz, faz remediar, então não trata. E aí, com esse projeto, ele vai na causa, na raiz do problema. O exemplo das dores que ela mencionou é que ela tem problema de fibromialgia. Então, a fibromialgia tem a ver também com o emocional. Então, se ela passa por qualquer problema emocional, alguma crise emocional, então sobressai, ou alguma mudança de tempo. Mas para o que ela era, quem conhece, quem andava com duas muletas com dificuldades, até para se virar na câmera com a ajuda do esposo, para tomar banho com a ajuda do esposo, então foi uma grande vitória que ela obteve depois de fazer uso desse projeto. Eu gostaria muito de ter trazido outra pessoa aqui, que ela teve osteoporose, foi diagnosticada com osteoporose, mas infelizmente a agenda dela não estava disponível para hoje. Mas ela teve grande melhora também com o uso desse projeto. A princípio também ela não acreditou, não, eu falei, mas ela não estava acreditando. Depois, quando ela passou a fazer uso, ela teve grande melhora. E ela veio descobrir, ela com 45 anos, 55, melhor dizendo, ia fazer 55 anos, levou uma queda andando e quebrou o fêmur, foi onde foi diagnosticada com osteoporose. E ela passou a ter grande melhora depois com o uso desse projeto. Eu gostaria muito de ter tido ela aqui, mas infelizmente não deu. Aí ela passou a fazer uso de alguma das coisas que eu mencionei aqui, e a recuperação dela está sendo incrível. Já está fazendo até academia, não tem nem 6 meses. Ó, maravilha, hein, gente? Então, você que não conhece o projeto, com o depoimento aqui da Sandra, da Lucinei, né? Que colocou de uma forma muito clara aqui, sincera, os resultados que ela teve. Procura a pessoa que te convidou, né? A pessoa que te convidou, ela vai ter o maior prazer em tirar as suas dúvidas. Outra coisa que eu gostaria de lembrar é para alguns que talvez queiram empreender, ter um extra em casa, trabalhar de casa, não se preocupe, não fique acanhada. Procure a pessoa que te convidou, procure saber como é que eu faz para poder ter acesso a essa tecnologia e ter esse conhecimento e conhecer essa empresa, né? A pessoa que te convidou terá o maior prazer. Então, ficamos aqui, gente. Foi um prazer. Antes de encerrar, eu vou perguntar aqui se tem mais alguém que queria colocar mais alguma informação dentro desse contexto, né? Depois de ouvir a Sandra aqui colocar muito bem, até se emocionou, que lembrou daquele tempo, hein, Sandra? De dificuldade, hein? Para poder andar, né? Tomar um Com certeza. banho. A Iracema sabe muito bem a minha luta como foi. Ela acompanhou todo esse processo. Eu citei ela porque ela mora perto da minha casa. Iraildes também me conhece, né? Que ela está aí. Foi um processo muito doloroso, muito difícil, mas eu estou aqui viva e estou de pé para mostrar a todos e falar o meu depoimento. Parabéns, parabéns, viu?
Maravilha. Ah, Nívia Roselia. Pronto, ela quer falar alguma coisa ali. Pronto. Muito obrigado, viu, Sandra? Deixa eu colocar aqui a Bom, Nívia. Aqui, deixa eu ver aqui. Vou adicionar ela aqui. Peraí, Nívia. Clique na tela e clica embaixo no microfone. Clique na tela, toca no microfone aí que ele vai abrir o áudio. Tem um desenhozinho embaixo. Faça agora. Vá lá no cantinho. Clique na Tá tudo tela. bem. Isso, pronto? abriu. Ok. Boa Fechou com a noite. câmera. Fechou, Obrigada a fechou a todos. câmera. Eu posso dizer no Iracema que eu fui uma das primeiras clientes sua para comprar esse aparelho. Eu sentia muitas dores renais e depois que eu comecei a tomar água, foi uma melhora muito grande. Posso dizer assim, estúpida, por assim dizer, da melhora que eu tive. Então, é tanto que eu me trato com Iracema, tomo essa água regularmente e, para mim, está sendo assim um sucesso essa água, diante do problema que eu sentia que desde 2014, que me apresentou dores nos rins, eu cheguei para o pronto-socorro por causa de tantas dores e tomando chá por conta própria. Depois que Iracema começou me falar dos benefícios dessa água, o que os aparelhos causam por meio da água, então eu fui uma das primeiras clientes, como já falei, tomo até hoje e que falar os benefícios que eu estou tendo até hoje por estar tomando essa água constantemente. Água constantemente. Então, eu sempre falo, pessoas assim que conversam comigo de algum problema, eu sempre indico, converse com Iracema, você quer, você vem aqui que eu lhe levo na casa de Iracema. Até pessoas assim de fora, porque Iracema sabe é, como é. Como ajudar a pessoa, não é? Aí eu falo, olha, ela vende o produtos e também ela é uma terapeuta que ajuda a gente, as pessoas, não só por causa do remédio ou de vendas, mas sim por amor, ela ajuda as pessoas. E assim, inclusive, teve uma prima minha que ela tinha pressão descontrolada, que não sabia o que fazer com os remédios, né, que ela tomava, sempre alta, sempre alta. Recomendei ela para Iracema. Ela começou a tomar os remédios de Iracema, teve uma melhora bastante significativa. Também essa mesma pessoa tinha uma úlcera causada por varizes. Ela começou a tomar os remédios de Iracema, teve também uma melhora estúpida. Então, eu só posso falar bem da forma que sou tratada com os remédios e também por tomar essa água. Pronto. Parabéns pelas colocações, Nívia. Estava ali acanhada, que ela levantava a mão e baixava, ela levantou até que ela falou, depois de ouvir a Sandra. Sandra me encorajou mesmo. Eu estava daqui observando. Que legal, viu, É porque eu gente? sou tímida assim mesmo. Iracema me conhece, né, Iracema? É. Então, Ai, gente, ai. foi um prazer, viu, Nívia, em compartilhar aqui com a gente aqui as suas Muito experiências. obrigado também, viu? Muito Nada, obrigada pela oportunidade. nada, o E ela prazer é todo nosso. e ela tem um E processo cirúrgico, João, que ela fez um processo cirúrgico tem menos de ano, né, Nívia? A Fez um recuperação ano agora, no mês fez de um ano, maio né? fez um ano.
Então, a Foi, recuperação, segundo ela, foi incrível, que ela já tinha feito foi. outras cirurgias antes, outra cirurgia, e disse que não foi assim tão boa a Não, recuperação hum, quanto essa por causa do uso do projeto da água. isso, isso. Exatamente. Então, gente, como eu falei, dúvidas, procura a pessoa que te convidou. Quer ter uma oportunidade, quer ter um extra, fale com a pessoa que também que te convidou, que ela terá o prazer em detalhar algumas, tirar algumas dúvidas que talvez vocês estejam pensando em fazer uso de um projeto desse e também trabalhar, né, com um projeto maravilhoso como esse, com esses depoimentos lindos da Nive e da Sandra, né? Foi aqui bem impactante. Então, foi um prazer ter você aqui, Iracema. Espero que a gente possa rever em outras ocasiões, né? A gente pode marcar aí depois mais para frente. E assim, gente, toda quarta-feira temos uma live aqui falando sobre saúde com um profissional diferente, tratando sobre diversos temas. Na próxima semana, eu acredito que a gente vai falar sobre parasitas. Já ouvi, vocês sabem os bichos que moram na gente? Então a gente vai falar um pouquinho desses bichinhos que andam no nosso corpo e o que é que eles fazem, né? Então vai ser um tema muito interessante com outro profissional. Então anota aí na agenda aí que na próxima semana vamos falar de bichos que moram na gente. Tem até um livro com esse tema, viu? Com a doutora, acho que é Luda Clark. Os bichos que moram na gente, o que é que ele faz, por que que eles gostam, né? Por que que eles não vão embora, eles gostam de ficar nesse quentinho junto com você. Então vamos nos ver na próxima quarta-feira, viu, gente? Foi um prazer, né, ter todos vocês aqui. E até uma próxima oportunidade, certo? Até mais, boa noite, muito obrigado. Até a próxima quarta.